Olá, bom dia. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre a Revolução Constitucionalista ocorrida em São Paulo em 1932 e sobre os movimentos ideológicos dos anos 1930. Em 1932, em São Paulo, estourou um movimento questionando o poder de Getúlio Vargas à frente do Brasil. Os paulistas eles estavam descontentes pela perda do poder político através do golpe de 1930 e questionavam muito o fato de Getúlio ter anulado a Constituição de 1891 e também ter fechado o Congresso Nacional. Então, a partir de 1932, um movimento com o apoio de vários setores sociais, entre eles cafeicultores, industriais, classe média, tenentes, oficiais do Exército, iniciaram o chamado Movimento Constitucionalista de 1932. Os paulistas fizeram um exército próprio na tentativa de retirar Vargas do poder e promover um novo governo, elaborando uma nova Constituição. Eles esperavam o apoio de outros estados da nação, porém isso não aconteceu. Após 3 meses de conflito, a Revolução foi derrotada e Vargas saiu ainda mais poderoso. Porém, diante disso tudo, Getúlio ele não quis humilhar plenamente São Paulo. Então, as reivindicações por parte dos paulistas eram a elaboração de uma Assembleia Constituinte para fazer uma nova Constituição e essa nova Carta Magna do país. Então, Getúlio atendeu a todas as reivindicações dos paulistas, convocou uma Assembleia Constituinte para o ano de 1933 e em 1934 ficava pronta a Constituição de 1934. Foi a segunda Constituição da nossa história republicana. No período anterior à Constituição, Getúlio também elaborou um novo Código Eleitoral que promovia importantes alterações em relação ao anterior. O voto passou a ser secreto e estendido às mulheres. Além disso, foi criada uma justiça eleitoral, que fiscalizava e inibia crimes durante a eleição. A tentativa era de acabar com o coronelismo. Durante a Constituição de 1934, Getúlio obteve mais uma importante vitória, que foi o fato de ter conseguido uma eleição por via indireta, ou seja, as eleições de 1934 seriam realizadas em colégio eleitoral, formado por deputados e senadores. Getúlio, que tinha ampla maioria nas duas casas, saiu vitorioso nessa eleição, para um mandato que deveria durar 4 anos, sem direito à reeleição. Ao longo dos anos 1930, as vertentes europeias de ideologia, no caso o nazifascismo e o comunismo, se fizeram presentes no ideário político brasileiro. Então, 2 grandes grupos se formaram dentro da nossa sociedade. O primeiro desses nasceu em 1932 e recebeu o nome de Ação Integralista Brasileira, ou AIB, liderados por Plínio Salgado, político de direita. Os integralistas objetivavam a criação de um governo inspirado no modelo do nazifascismo e avesso aos ideais socialistas e comunistas. Fortemente nacionalista, o grupo defendia a construção de uma sociedade que pensasse igual, deixando a individualidade de lado. Exaltava ainda aspectos da cultura brasileira por meio de alguns símbolos, como a expressão Anauê, que apresenta origem tupi-guarani e significa você é meu irmão. Os integralistas eles foram os fascistas brasileiros, tinham como cor típica o verde e defendiam a instauração de uma ditadura militar no Brasil. Tinha como base de apoio os latifundiários, as igrejas, as classes médias urbanas, boa parte do componente militar do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, ou seja, os setores mais conservadores da sociedade brasileira naquele período estavam ligados à Ação Integralista Brasileira. Em contrapartida à AIB e ao seu crescimento, setores de esquerda se aliaram e criaram a Aliança Nacional Libertadora,
ANL. Sindicalistas, estudantes, intelectuais, alguns militares de esquerda e trabalhadores aderiram à ANL. O programa político do grupo defendia a efetivação da reforma agrária, a nacionalização das empresas estrangeiras no país e a criação de um governo popular. O presidente de honra do grupo era Luiz Carlos Prestes, que já havia atuado no movimento tenentista na década de 1920 e que ingressara no Partido Comunista em 1931. Com a adesão desses diferentes setores, o grupo cresceu rapidamente e os seus ideais criaram o receio tanto nas elites como no governo. No ano de 1935, em uma celebração do aniversário dos movimentos tenentistas dos anos de 1922 e 1924, membros da ANL divulgaram um manifesto, escrito por Prestes, no qual ele convocava a tomada do poder pela ANL. Diante disso, Getúlio Vargas colocou o grupo na ilegalidade. Então, em contrapartida a A e B, a ANL reunia os setores mais progressistas da sociedade brasileira da época. Eles defendiam um governo também nacionalista, ou seja, com um rígido controle do Estado sobre a economia, porém, eles eram defensores da reforma agrária. E isso trazia, no caso, a oposição dos grandes fazendeiros, que ainda era a base política do país. A repressão que a aliança passou a sofrer fez com que alguns de seus membros iniciassem revoltas pelo país. Esses episódios ficaram conhecidos como intentona comunista. Mas o governo federal empreendeu uma grande reação e finalizou o movimento por completo, com a prisão, a tortura e até a morte de alguns revoltosos. Então, eu oriento que vocês façam os exercícios da página 398 e 399, números 11, 12, 13 e 14. Até um próximo vídeo.